Você é do tipo de pessoa que começa as coisas e para no meio do caminho? Que tem dificuldade de dar seguimento nos seus projetos, nos seus planejamentos? Ou seja, comece e para, comece e para. Quem é assim sabe como é, não é verdade? Não consegue levar até o final algo que iniciou. Então, eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre isso. Fiz um atendimento essa semana, dentro da sessão de terapia mesmo, e nós fomos identificar, né, qual é a causa, né? Essa era uma das questões dessa cliente que nós já estamos trabalhando uma série de outras questões e trabalhando dentro de uma outra atividade, surgiu, né, é, essa necessidade de olhar para essa questão específica, porque é algo difícil para ela no dia a dia, né? Esse hábito que criou-se, né, de parar as coisas no meio do caminho, de não conseguir dar continuidade. E dentro da própria sessão de terapia, eu fiz um exercício com ela, um exercício em que nós acessamos, né, o eu superior dela, acessamos o inconsciente, para que pudéssemos encontrar a raiz, a origem desse problema. Eu até fiz diferente, né? Normalmente a gente usa bastante os bonequinhos da constelação, mas acabei fazendo de uma forma diferente, né? Induzindo através de um processo meditativo, de encontro com ela mesma, né? Acessando o seu inconsciente, acessando o seu eu superior, né? Que tem todas as respostas que nós precisamos. Bom, e o que que nós conseguimos identificar, né? O que que ela percebeu? Que vieram duas coisas muito fortes. Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte: nós não podemos generalizar, né? Tanto é que eu já constelei várias vezes esse tema e em muitas outras situações, a causa é outra completamente diferente. Em muitos momentos tem muita relação com a função paterna e tudo mais. Não vou falar disso hoje. Hoje eu vou focar só mesmo nesse tipo de... nesse atendimento que eu fiz para vocês entenderem. Então, o que que ela identificou? Ela se recordou de dois momentos da vida dela, de quando ela era criança, e o outro, se não me engano, ela já era um pouco adolescente. O primeiro momento que ela recordou foi quando ela gostava de cozinhar, de fazer comida, de aprender sobre essas coisas, né? De chefe de cozinha e tudo mais. E a mãe, o que que a mãe fez? A mãe falou que não, que aquilo, que ela tinha que estudar, que ela tinha que fazer uma faculdade para ser alguém na vida, né? Como se fosse assim, para de querer mexer com isso daí. Não adianta você querer ter isso daí, por exemplo, como uma profissão, porque você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer outra coisa, não isso daí, né? Ali foi o primeiro momento em que um grande sonho daquela criança foi interrompido, né? Foi interrompido por alguém que nós temos um amor muito profundo, que é uma mãe, né? Que a mãe fala: você não é bom o suficiente para isso, você tem que estudar, você tem que fazer outras coisas e tudo mais, né? O segundo momento já era maior um pouco, né? Ela gostava muito de jogar handball, de participar de campeonatos na escola e tudo mais, né? Ia ter um campeonato, a mãe falou que ela não ia mais jogar isso, que ela tinha que estudar para o cursinho, para prestar vestibular, que, né, que ela era até boa, mas que existiam meninas muito melhores do que ela, ou seja, né, que ela não era boa o suficiente para estar ali. E nem que aquela profissão ou que aquele caminho era bom o suficiente para ela, né, que a gente tenha que fazer faculdade, tenha que estudar para cursinho e tudo mais. E naquele momento ali, mas um grande sonho, ela não conseguiu dar seguimento, ela parou no meio do caminho. E esses dois momentos, eles viraram um trauma, né? Eles viraram um trauma, um bloqueio, de certa forma, eles vieram com ela até o momento de agora, né? Tanto é que hoje em dia ela ainda tem dificuldade de continuar muitas coisas. Ela começa, ela para, ela não consegue dar seguimento, né? Então, tudo isso ficou muito marcado dentro daquela criança, né? Dentro daquela adolescente. Então, nós fizemos alguns movimentos, até alguns movimentos sistêmicos mesmo, para trabalhar essa dor dessa criança, para ressignificar esses momentos, para conectá-la com momentos de como que você acha que teria sido se você tivesse
dado seguimento a esse sonho, a essa vontade, a isso que você gostava tanto de fazer, né? Então, nós fizemos um processo de ressignificação, um processo de trabalhar a parte do trauma, do bloqueio que ficou ali com relação a essa dor, né? Então, assim, eu tô trazendo essa reflexão, né, esse acontecimento, só para refletirmos mesmo, né? E assim, principalmente para os pais, né? Olha o quanto que uma palavra, um gesto pode impactar na vida de uma pessoa, né? Nós temos, claro que ninguém tem uma bola de cristal, claro que ali a mãe fez tudo na melhor das intenções, né? Mas por quê? Porque foi dentro daquilo que ela acreditava, dentro das suas limitações, dentro da sua falta de conhecimento e também por projetar naquela filha muito das suas dores, né? Dos seus traumas, dos referenciais doentios que ela também carregava, né? Então, assim, ela carregava um padrão de que nós temos que ser assim, assim, assim na vida. E esse padrão não era um padrão saudável. E ela passa esse padrão saudável para a próxima geração, né? Claro que ali, na melhor das intenções, mas não era um referencial saudável, né? E isso vem de alguma forma impactando na vida dessa pessoa até hoje. Então, nós precisamos olhar para a origem, para a causa dos nossos problemas. Porque quando a gente olha e fala, nossa, eu não consigo dar seguimento nas minhas coisas, eu paro muito as coisas no meio do caminho, a gente acha que é esse o nosso problema, né? A dificuldade de dar seguimento. Mas isso, na verdade, é só um sintoma que esconde o verdadeiro problema. Então, é muito importante nós olharmos para a real causa, para que possamos trabalhar essa ressignificação, porque é assim, aquilo aconteceu do jeito que aconteceu, faz parte da história dela. Mas dentro do coração precisa ganhar um novo colorido. Essa história, ela precisa ganhar um novo final, né? Então a gente faz um processo ali para desbloquear, né, esse trauma de alguma forma, para ressignificar essa história e para que hoje, né, ela possa conseguir também se conectar com isso, porque ela ainda tem vontade de fazer tudo isso, não de forma profissional, mas como hobby, né? Ela tem esse sonho, ela tem essa vontade. Então, esse é muito importante. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para você. O que que você começou um dia e que por algum motivo você não continuou? Não importa se foi porque alguém falou que você não era boa o suficiente, não importa o motivo. Por que que você não levou adiante um sonho? E esse sonho, ele pode ganhar uma nova roupagem nesse momento? Ele pode ser realizado agora? Então, assim, faça uma reflexão sobre isso. Perceba o que que você talvez deixou lá atrás e que te dói ainda. Foi um sonho não realizado, foi algo que você não conseguiu concretizar, mas que agora talvez você tenha uma oportunidade de olhar para essa situação como adulta que é, como adulto que é, e fazer diferente, e fazer acontecer talvez de um jeito diferente, né? Mas fazer acontecer. E eu achei muito bonito porque no final nós chamamos o mentor, né? Convidamos o mentor dessa pessoa para que ele pudesse deixar uma orientação, uma palavra para ela, né? E ele disse o seguinte, né? Ela canalizou essa mensagem que ele disse o seguinte para ela. Olha que bonito. A vida adulta não precisa ser dura e só de trabalho. Ele disse, né, aí ela contando, ele disse que eu posso me permitir sentir alegria e me divertir como uma criança também se diverte, me conectando com a minha criança interior e me divertindo de uma maneira simples. Você tem se permitido divertir? O que da sua criança que ela não conseguiu, mas que ainda está ali, vivo dentro de você? A criança tem muita vontade de fazer. Será que você não pode dar essa oportunidade? Se dar essa oportunidade? Será que você não pode se permitir que a vida seja mais leve, mais alegre? Será que você não pode se dar momentos ali de diversão? Deixar a sua criança interior brincar, deixar a sua criança interior se divertir? Deixar agora ela fazer algo que talvez lá atrás ela quis muito e não conseguiu? Por exemplo, essa minha cliente queria jogar handball.
Agora ela pode, ela está jogando handball. E você? O que que você não conseguiu fazer lá atrás, mas que ainda vibra dentro de você e que você pode se permitir fazer agora? O seu eu adulto pode fazer e ele não precisa mais da permissão de ninguém, ele não precisa mais dessa autorização e nem de alguém falar porque você é boa o suficiente, porque você sabe que você é boa o suficiente e você sabe que o seu eu adulto pode agora fazer pela sua criança aquilo que talvez um dia ela não recebeu lá atrás, mas o seu eu adulto pode. Então, vamos olhar para essa criança e vamos colocar um desses nossos sonhos que ficaram paralisados, bloqueados, interrompidos, vamos colocar eles em prática agora? Qual é o seu sonho?